Sabe quando tu espera mais de um ano para ler uma história e ele se revela muito aquém do que poderia ter sido? Oi, eu sou Antônio e hoje eu vou falar sobre Duna, do escritor norte-americano Frank Herbert. Não se esqueça de dar o seu sininho, de comentar, de compartilhar e, sobretudo, de se inscrever. O nome do vídeo é Por que não gostei de Duna e eu vou tentar explicar aqui, sabe, em 3 tópicos, o porquê essa história me pareceu muito aquém do que poderia ter sido. Mas só para contextualizar, ele foi escrito entre 1960 e 1965 pelo norte-americano Frank Herbert. Começa a escrever essa história que ganha o prêmio Nebula e o prêmio Hugo em 1966 de melhor ficção científica e tal. E desde então ele atraiu uma legião de fãs e, enfim, muita gente. Eu conheci essa história graças ao meu amigo Orlando. Obrigado, Orlando. Que me apresentou um documentário incrível que é Duna de Jodorowsky. A primeira adaptação de Duna para o cinema seria desse diretor chileno chamado Alejandro Jodorowsky, que é um cara de vanguarda, muito à frente do tempo dele, que estava fazendo umas experimentações. Os filmes que ele fez como El Topo e A Montanha Sagrada eram experimentações muito incríveis e bizarras ao mesmo tempo. Seria um filme que iria contar com Orson Welles, Salvador Dalí, Pink Floyd fazendo a trilha sonora. Como a gente sabe, o filme não foi feito, e eis que eu consigo ter a oportunidade de comprar essa edição da Aleph, que é realmente uma edição incrível. Ela é capa dura, ela tem umas folhas de guarda lindas, sabe? E aí eis que eu comecei a ler e comecei a me deparar com uma série de problemas estruturais da história, uma série de personagens rasos e, sobretudo, caricaturas, personagens extremamente caricatos, sabe? E que vão representar o mesmo estereótipo de sempre de vários grupos. Então vamos lá. Duna é o primeiro de 6 livros que o autor vai escrever até o final da vida dele. A história vai se passar 20 mil anos para o futuro. A gente vai ter feudos, então cada família real cuida de um planeta. E a gente começa com a família principal, a família Atreides, tendo que ir para o planeta Arrakis, que é um planeta também conhecido como Duna, que é onde se produz uma especiaria, que eles chamam de melange. Essa melange, ela é capaz de fazer viagens espaciais, ela é capaz de expandir o poder da mente, e ela só existe naquele planeta, ou seja, quem controla esse planeta controla o universo. E aí começa essa história com o imperador falando pro duque Leto Atreides, o chefe da família, e cuidar daquele planeta, já que os antigos donos, os antigos senhores feudais daquele planeta foram mandados embora, que é a família Harkonnen. Quando o Duque Leto chega com a esposa barra concubina, que eu já vou comentar sobre isso, Lady Jéssica, e o filho Paul, eles vão ter aquelas dificuldades, eles vão ter uma série de estranhezas em relação àquele universo. É uma terra muito seca, muito árida, onde a água é o bem mais importante daquela população. Os habitantes locais são Fremen, que são meio nômades do deserto, e todos no planeta têm que usar os trajes estiladores, que são trajes que reaproveitam a água do corpo. Então a água é o bem mais precioso de todos. E aí a gente vai ter uma escalada de poder, vai virar um pouco daquilo que algumas pessoas comparam com Game of Thrones. Então são duelos de família. Não é spoiler o que eu vou dizer aqui, mas se você considerar, então aqui vai um spoiler. O Barão Harkonnen, que é o chefe da família, vai criar um plano. Na verdade, o plano dele já está estabelecido desde o início, que é destruir a família Atreides. Então ele vai matar o Duque numa emboscada, e o Paul, que é o menino de 15 anos, que é o personagem principal, e a Lady Jéssica, que é a mãe dele, vão se refugiar no deserto e vão ser acolhidos por essa tribo Fremen. Ponto. A questão é que há muito tempo se dizia que viria um grande salvador, o Messias, sabe? Jair Messias Bolsonaro.
e viria para acabar com tudo, iria para acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? Então, esse Messias, ele é uma grande promessa dentro desse universo, né? Para começar, a história ela tem problemas estruturais. Eu acho que o Frank Herbert ele perdeu muito tempo descrevendo em excesso esse mundo, que é um mundo realmente fantástico, é um mundo incrível, ele teve uma capacidade criativa muito grande de bolar esse mundo, mas simplesmente algumas coisas elas não funcionam e são muito paradas, muito arrastadas. A primeira parte, que vai contar sobre como eles chegaram no planeta, essa família real, a cilada que o Barão Harkonnen vai fazer, a descoberta do Paul tentando se manter, será que ele é ou não o escolhido, o Messias, aquela coisa toda, é muito interessante, tem uns diálogos psicológicos muito bons. A partir da segunda parte, que é quando ele é acolhido por essa tribo nômade, os Fremen, fica muito arrastada a história, a exaustão. A gente não vai ter uma grande complexidade, sabe, narrativa. Pelo contrário, o Frank Herbert ele resolve utilizar, ele parece que está se achando muito inteligente e ele vai se utilizar de resoluções muito fracas e muito bobas. Parece tudo aquilo que o cinema já explorou e a literatura barata já explorou a exaustão, o Frank Herbert vai colocar isso. E eu sei que o Duna é o inspirador dessas histórias, né? O Star Wars vai beber na fonte, não exatamente de Duna, mas do projeto do Jodorowsky. Mas fica muito caricato, fica muito fraco de roteiro. O momento final em que tem a grande batalha entre este menino, que agora é um homem, já se passou alguns anos, e o Barão de Harkonnen e o Imperador que mataram o pai dele, é uma batalha boba. É uma batalha assim que tu pensa, nossa, por que não fizeram isso antes? Por que eles não tentaram matar o Imperador antes? É tão fácil assim. Qual é o perigo? Qual é a estratégia? Se transforma tudo muito fraco, as ligações que ele faz. E aí isso me leva para a segunda parte, que são os personagens. É absolutamente impossível tu ter qualquer tipo de empatia com o personagem principal, o Paul. Porque, como na primeira parte ele ainda é um menino de 15 anos, tá tendo aquelas dificuldades e tal, a partir do momento que ele tá no deserto e percebe que ele é o escolhido, e embora ele faça questionamento sobre isso, ele vira um merdinha, completamente soberbo. E o que ele vai fazer com essa tribo? Ele vai basicamente colonizar essa tribo inteira. Fica muito fraco essas ligações. O personagem da mãe dele, que é essa concubina, não gosto dessa palavra, mas enfim, que ela tem o poder de expandir a mente e tal, é muito raso. Ficam todos os personagens sempre batendo em teclas que não tem necessariamente nada de importante. E ele é muito pedante, ele fica o tempo todo dizendo, eu sou o escolhido. Sabe essa história assim, você sabe com quem você está falando? Eu sei que o Frank Herbert tentou fazer uma conversa sobre isso, autoritarismo e tal, mas não funcionou. E aí vem pro final, que também é sobre isso, sobre a caricatura que eles fazem. Por exemplo, a mulher é sempre submissa, sabe? O Paul, ele acaba se casando com uma Fremen, a Shani, que era antes uma guerreira virtuosa, se torna muito submissa a ele. É o papel da mulher extremamente submissa ao homem. Ela é concubina, né? Ela não tem o direito, a própria mãe dele é concubina. E a gente tem o Barão de Harkonnen, que além de ser aquela imagem clássica de vilão, ele é extremamente obeso, ele é afeminado e ele ainda por cima é pedófilo. Então coloca a figura mais uma vez do gay como um pedófilo, como uma figura grotesca. Então Frank Herbert, tentando criar um mundo novo, ele basicamente caiu na mesma estrutura caricata que sempre colocam minorias. E eu quero muito ver como vai ser essa adaptação dirigida pelo Denis Villeneuve, que é o diretor de A Chegada e Blade Runner 2049, como que ele vai fazer? Porque aqui vai tratar de questões coloniais. É um personagem branco
que é a esperança de um povo, e como ele descreve, o tom de pele deles é um tom de pele negro, é um tom de pele talvez árabe, não fica muito claro, desse povo, né, que vive no deserto. E aí é um personagem branco, olhos azuis, que vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet, que vai vir para libertar todo mundo. Então eu estou muito curioso para saber como é que o Denis Villeneuve vai lidar com essas dificuldades de roteiro. Então, pra mim, Duna envelheceu mal, terrivelmente mal. Eu sei que tem uma legião de fãs que amaram a história e tal, mas eu acho que é um... Pra quem amou a história, desculpa dizer, mas eu acho que vocês não estão reparando e problematizando o suficiente essa história. Ela tem uns erros muito grandes, sobretudo na formação de personagem. Ela não funciona. É algo que poderia funcionar em 1965, mas hoje é inadmissível como ele trata a figura de homossexuais, a figura de mulheres e a figura de minorias. Então, Duna foi uma grande decepção para mim. Eu tinha pretensão inicialmente de ler os outros 5 volumes, não tenho pretensão de ler os outros 5 volumes do Frank Herbert, mas muito curioso para ver o filme, embora sei que não vai ser um filme na altura do Jodorowsky, acho que o Denis Villeneuve é um diretor muito competente. E é isso, eu acho que essa é a minha decepção e é por isso que eu tô puto no vídeo de hoje. Não acho que foram 3 semanas jogadas fora, foram 3 semanas analisando e tendo dificuldade de aceitar essa história que poderia ser muito, que fala sobre colonialismo, poderia abordar colonialismo, ecossistema, sobre crise hídrica, crise do petróleo e acaba entrando nos mesmos estereótipos marcados de sempre. Então é mais aquela coisa do homem heterossexual norte-americano que vai escrever sobre um mundo e acaba sendo absorvido por ele e acaba simplesmente replicando os preconceitos que já existem no nosso mundo. Então é uma pena. Então fica aí, gente, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de, por favor, se inscrever, assina o sino, mulher, e para ajudar o canal a ir pra frente, a gente ganhar monetização, tá bom? Muito obrigado, lavem as mãos, fiquem em casa.